Se você tem uma Bíblia com você, nesta manhã vamos continuar com nossa série sobre o livro de Josué. E olha, hoje temos um capítulo muito interessante diante de nós, então estaremos vendo Josué capítulo 7. Simplesmente vá até o livro de Gênesis, avance um pouco e você encontrará Josué capítulo 7. E enquanto você procura a passagem, sobre o que quero falar com você nesta manhã quero falar sobre como obter a vitória no lugar da derrota. Como você pode pegar uma derrota em sua vida e de alguma forma tirar uma vitória dela? Sabe, quando você vira a página de Josué 6, que foi onde estivemos da última vez que estive aqui, quando você passa do capítulo 6 para o capítulo 7, é exatamente isso que acontece. Só para te situar, se você não está familiarizado com o livro de Josué, nem com a jornada que os filhos de Israel empreenderam, você realmente passa da emoção da vitória para a agonia da derrota, não é? Não é interessante como a vida pode passar tão rápido da emoção da vitória para a agonia da derrota? Alguém sabe do que estou falando? Não é verdade? Assim é a vida, pode mudar tão rápido de um momento em que você diz, cara, isso está tão bom, para outro em que você pensa, cara, isso já não está tão bom assim. Para te situar, ao chegar ao capítulo 7, os filhos de Israel já deixaram para trás 40 anos de peregrinação no deserto. Eles realmente passaram 40 anos apenas vagando. Uma viagem de 11 dias virou uma jornada de 40 anos por causa da desobediência. E agora você tem essa nova geração. E é isso que tem acontecido. Quando você chega ao capítulo 7, essa nova geração literalmente tem seguido a Deus, feito o que Deus manda, confiado nele completamente. E ouça isso, ouça isso, ouça isso. Cara, Deus cumpriu suas promessas. Eles atravessaram um rio Jordão transbordando, chegaram a esta terra que Deus lhes prometeu. Há uma milha de água à frente deles e Deus simplesmente a separa e permite que eles atravessem. Eles entraram nesta terra prometida, a terra na qual estão entrando, pela qual estão lutando, foi uma promessa que Deus fez desde Gênesis 12. Então pense em todo o tempo e em todas as pessoas que se passaram desde Gênesis 12 até essa nova geração. E isso é algo muito importante. Agora eles estão tocando, possuindo e vivendo na terra que Deus lhes havia prometido. Eles acabaram de ver como Deus lhes deu uma vitória enorme sobre uma cidade murada que parecia impenetrável. Ou seja, eles viram Deus fazer coisas realmente incríveis, porque ouçam, e essa é a chave para a vida de quem segue a Cristo. Eles estavam ouvindo a Deus, obedecendo a Deus e Deus cumpria. Porque quando você ouve a Deus e obedece a Deus, Deus sempre cumpre. E agora o que acontece é que eles se deslocam para uma cidade pequena, e a Bíblia deixa isso bastante claro, eles vão para essa pequena cidade chamada Ai. Agora quero lembrar a todos que esta é uma história real. Então isso não é uma espécie de metáfora, é uma história real, mas também é uma imagem para os seguidores de Cristo do Novo Testamento. Deus está nos mostrando como vai cumprir o que prometeu àqueles que lhe pertencem, aqui mesmo no livro de Josué. O Novo Testamento ensina que se você é seguidor de Cristo, Deus tem coisas para você e quer cumprir o seu plano para a sua vida. Ele nos deu um roteiro que diz, quando você ouvir a minha voz, for obediente ao meu chamado, me buscar e me seguir, eu lhe garanto, cumprirei em sua vida. Deus está te chamando. Ouçam-me enquanto estudamos isso nesta manhã. Deus está te chamando. Deus está me chamando para tudo o que Ele tem para nós. Agora, o que aprendemos e você vê neste livro, aprendemos que nessa jornada em que Deus nos colocou, há inimigos. Acabamos de ver os filhos de Israel enfrentarem Jericó, agora estão enfrentando Ai. Bem, a Bíblia nos ensina que temos 3 inimigos. Já falamos sobre isso nesta série. A Bíblia diz que temos o inimigo, o diabo. É um inimigo real que quer roubar, matar e destruir na sua vida. E isso não é um termo batista, metodista, luterano, nem um termo religioso. Jesus esteve nesta terra e disse, há um ladrão que quer roubar, matar e destruir no âmbito da sua vida. A Bíblia ensina que temos que lutar contra o mundo. É simplesmente o sistema de valores que nos cerca. Jericó era uma representação do mundo. É tudo aquilo que nos tenta, nos atrai e tenta nos distrair de Deus e do que Ele quer ser em nossa vida. Depois, a Bíblia diz que existe a carne. Essa é a velha natureza dentro de nós. Para a maioria de nós, não precisamos do mundo para nos arruinar. Não precisamos de Satanás, do diabo, nem de seus comparsas para nos arruinar. Somos bastante bons em nos arruinar sozinhos. Posso ouvir um amém por isso também? Agora na Bíblia ensina, se você estudá-la bem, que Ai representa a nossa batalha contra a carne. Cada uma delas representa algo para nós. Ouçam, existe essa luta com os nossos próprios desejos.
Romanos 7 diz assim: sei o que deveria fazer, mas me pego não fazendo. Alguém conhece essa batalha? Sei o que não deveria fazer, mas é exatamente isso que acabo fazendo. Essa é a guerra da carne, nossos próprios desejos. E estamos prestes a ver como se desenrola a batalha da carne com a qual todos lutamos, bem diante de nós. Em Josué 7, versículo 1, vemos o problema. A Bíblia diz: mas os filhos de Israel, veja, você deveria sublinhar, agiram infielmente. Você já agiu de forma infiel alguma vez? Você já foi contra o que Deus tem para a sua vida, contra o plano ou a palavra dele? Você já foi contra a consciência que Deus colocou em você? Mas os filhos de Israel agiram infielmente em relação às coisas destinadas à destruição. Vou te explicar a que isso se refere. Então diz, porque Acã, quero que você preste atenção nisso, depois explico. Apresenta-se uma genealogia de Acã. Isso tem um propósito. Ele menciona a genealogia para mostrar o quanto Acã está ligado aos filhos de Israel. Este é um filho de Deus? Ele faz parte da nação de Israel. A Bíblia diz que ele pegou parte das coisas destinadas à destruição. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Agora, Acã foi quem pegou, mas a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus foi muito claro quando eles vieram e tomaram a cidade de Jericó. Isso está no capítulo 6, que eles não deveriam ficar com nada para si mesmos. Você pode ver isso nos versículos 16 a 18 de Josué 6. Era a primeira cidade e Deus disse, é assim que tem que ser. Não quero que peguem nenhum dos despojos, não quero que toquem nisso, não quero que tenham qualquer parte disso. A razão pela qual Deus fez isso, ouçam-me com atenção, é que ele queria que confiassem nele. Não quero que peguem dos despojos para sua provisão para aquilo de que precisam. Quero que você confie em mim completamente e totalmente. Não nos despojos, mas em mim. Não vivam para a criação, vivam para o Criador. Não busquem paz e alegria na criação, busquem o Criador. Esta é a imagem dada aqui quando Deus disse, tudo isso me pertence, deve ir para o tesouro de Deus. É aí que eu quero. Assim não há dúvida. Deus disse, não toquem, não peguem, não façam isso. Agora, quem aqui sabe que quando a placa diz, não toque, falando sério, você anda no museu e está escrito, não tocar, e pensa, quero tocar aquilo ali, não é verdade? É exatamente isso ocorrendo aqui. Acã conhecia o mandamento de Deus, mas desobedeceu quanto às coisas amaldiçoadas. Há uma grande lição para nós. Ouçam-me, ao seguir a Cristo, não é apenas a verdade que você conhece, mas sim a verdade que você obedece. Essa é a que importa. Ele conhecia a verdade? Espero que todos ouçam. Mas não é só a verdade que você conhece, é a verdade que você obedece que importa. Todos devem se aproximar do cristianismo a partir deste ângulo e perspectiva. Não é apenas a fé que você conhece. Não é, bom, eu sei que a Bíblia diz isso ou a Bíblia diz aquilo, mas tudo o resto. Não é a fé que você conhece que faz a diferença, é a fé que você pratica. Isso é o que você aprende com o livro de Josué. Faça o que eu digo para você fazer. Confie em mim, olhe para mim, siga-me e eu cumprirei minhas promessas. Não apenas pelo que você sabe, mas pelo que você faz. E Josué, capítulo 7, nos ensina algo. Às vezes, perdemos a vitória e as batalhas por causa dos problemas dentro de nós. É isso que acontece aqui. Eles perdem porque o problema está dentro. Achamos que nossas batalhas estão ao nosso redor. Alguém pode dizer amém? Se eu perguntar, qual é o seu problema? Provavelmente você vai dizer o nome de outra pessoa. Vamos lá, não é verdade? E é isso que acontece conosco. Temos a tendência de pensar que todos os problemas que temos estão ao nosso redor, o que está acontecendo, as circunstâncias. E tão frequentemente na vida, isso nos impede de enxergar as batalhas dentro de nós que nos derrotam. Veja, a Bíblia ensina que a batalha dentro de você, a do orgulho, pode ser o que está destruindo o seu casamento. A batalha dentro de você, esse egoísmo, é o que pode estar destruindo suas finanças, seus relacionamentos, seu casamento e todas essas coisas. A batalha da luxúria dentro de você. Preciso contar algo para vocês, amigos. Eu lidero uma igreja que está crescendo e é bastante grande. Antes também liderava outra igreja grande. Preciso dizer a vocês, já guiei muitas pessoas na vida que Deus me deu, mas a pessoa mais difícil de guiar sou eu mesmo. E é isso que vocês estão aprendendo aqui. Temos a tendência de pensar, se eu conseguisse fazer com que meu cônjuge fizesse isso, ou que meu chefe fizesse aquilo, ou que minha namorada, ou meu namorado fizessem isso, se eu pudesse ter isso, conseguir aquilo e experimentar isso, então a vida seria tudo o que deveria ser. Muitas vezes, deixamos de perceber que o problema está dentro de nós. Por isso a Bíblia nos adverte tanto sobre a nossa vida de pensamentos. A Bíblia enfatiza muito a forma como você pensa. Jesus chega a dizer, assim como a pessoa pensa, assim ela é. Em outras palavras, a Bíblia diria que, ao enfrentar as batalhas da vida, o que você pensa sobre seu cônjuge, seu vizinho, colega de trabalho, igreja, pastor ou a situação, tende a determinar o que você diz, faz e como reage.
Se a minha perspectiva sobre você não for correta, vai ser muito difícil para mim trabalhar com você. Por isso, você deve cuidar para onde vai o seu homem interior. A Bíblia fala muito sobre isso. Você deve cuidar para onde vão os seus pensamentos. Proteja o seu homem interior, porque aqui está a questão. O que acontecer aí mais cedo ou mais tarde vai se manifestar no homem exterior. O que quer que aconteça no homem interior é só uma questão de tempo. O que você pensa agora, o que acontece, a Bíblia diz que é por isso que lutamos contra os nossos pensamentos. 2 Coríntios 10, 5. Lutamos contra os nossos pensamentos. Você pode pensar de forma errada e provavelmente faz isso na maior parte do tempo, assim como eu, e isso precisa ser corrigido. Por isso a Bíblia diz para você cuidar disso, porque você pode começar a pensar, eles sempre são assim e assado, vão fazer isso ou aquilo, e se eu fizer isso e aquilo, vamos lá, podemos continuar com isso? Sim, você sabia que está cientificamente comprovado que você pensa 2 ou 3 vezes mais em palavras mentais do que verbais? E para alguns de nós, isso significa muitas palavras. Resumindo, o homem interior pensa, manipula e age, e você deve estar atento para se proteger disso. A Escritura precisa entrar em você para transformá-lo e para que você faça o que é certo, não importa o que esteja ao seu redor. Você notará que enquanto estudamos este capítulo, Deus tratará do pecado interior. Agora quero que todos digam amém para mostrar que estão ouvindo. Ao estudar este texto, parecerá que o problema está do lado de fora, já que eles estão apanhando. Está todo mundo bem? Todos bem? Sim, vamos lá. Vocês estão mesmo bem? Amém. Sim, eu fiz uma pergunta e metade de vocês não respondeu. Pensem nisso por um momento. Eles estão levando uma surra. Ao analisar, pensamos que o problema está fora. Eles perdem a batalha, mas a Bíblia diz, não, o problema não está fora. Sim, você pode ver o problema por fora. Vamos lá, pensem em suas vidas. Você pode ver o problema por fora, mas o verdadeiro problema está dentro. Deus vai lidar com os filhos de Israel aqui de uma maneira específica. No versículo 1 diz, mas os filhos de Israel agiram infielmente. Literalmente, você pode entender isso como uma forma verbal de ação. Então, essa palavra quase sempre se refere à infidelidade conjugal. A palavra usada aqui é essa, que eles foram infiéis ao que Deus ordenou. Eles não estavam comprometidos com Deus, mas consigo mesmos. Depois nos é falado sobre Acã, porque a Bíblia diz que os filhos de Israel cometeram uma transgressão, quando na verdade é nomeada a pessoa que a cometeu. A Bíblia ensina isso, quero que todos ouçam. Como seguidores de Cristo, estamos unidos. Por isso, quando Acã é mencionado, é apresentada uma genealogia que o conecta à tribo de Judá. Quer que você veja que ele está ligado a Israel. Acã é o seu pecador, o seu homem, mas olhe para a genealogia dele e sua conexão. Ele está conectado com Israel. Então esse homem está afetando tudo. Vai e estude 1 Coríntios 12. Primeira epístola aos Coríntios 12 nos ensina como estamos conectados em Cristo. Seguidores de Cristo, estamos unidos. É muito importante que pessoalmente permaneçamos bem com Deus. Às vezes fico tão frustrado porque há pessoas lá fora falando em nome do cristianismo, a quem eu nem sequer deixaria falar na minha igreja. Mas estão lá fora falando pelo cristianismo e dizem coisas falsas, sem fundamento, incorretas, ou fazem isso em um tom que Deus jamais ordenaria ou incentivaria. Por isso, é tão importante que cada seguidor de Cristo permaneça firme na fé, porque suas ações podem afetar o mundo inteiro. Olhem, estou convencido disso e já pastoreei o suficiente para saber que é verdade. Se vocês ou qualquer pessoa nesta sala está esfriando na fé, permitam-me dizer o que está acontecendo. Está diminuindo a temperatura da nossa igreja. Se você vem e não ama a Deus, não adora, não ama a palavra, não usa seus dons e habilidades onde Deus te chamou, eu te digo o que isso causa. Eu te prometo que isso está acontecendo aqui em nossa igreja, para qualquer um conectado conosco, está diminuindo a temperatura de quem somos e do que podemos alcançar. É um fato. É um fato. Por isso você deve cuidar do seu coração, por isso deve caminhar com Deus, por isso aqui damos tanta ênfase para que você se aprofunde nele, aprenda, se desenvolva e cresça, porque estamos conectados. Você não pode tirar da Bíblia que a sua vida não afeta a nossa. Agora chegamos ao ponto em que as pessoas dizem, você não precisa ir à igreja para amar a Deus, mas se você realmente ama a Deus, você irá porque é a igreja de Jesus Cristo. Você encontrará aquela para a qual Deus te chama, com todos os seus defeitos e problemas. A igreja tem defeitos, porque é formada por pessoas como você e eu, com nossas próprias dificuldades. Mas graças a Deus, a cabeça da igreja é Jesus, que trabalha em nossos problemas para nos tornar aquilo que Ele deseja. Mas estamos conectados uns aos outros. Agora, se você se inflamar por Deus, se apaixonar em sua vida como seguidor de Cristo, então, amigo, você vai elevar a temperatura espiritual deste lugar. Vou lhes dizer uma coisa. Quando fui entrevistado e disseram, acreditamos que Deus quer que você seja nosso próximo pastor, conversei com a equipe. Aqui a temperatura está alta? Está tudo bem com todos? Sim, só estou dizendo que não venho para ser como vocês. Se eu vier, espero que vocês se tornem mais como eu. Está tudo certo aqui? Eu sei de onde eu vim.
Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei onde eu estaria sem Jesus. Eu estaria um desastre, seria miserável e estaria com problemas. Agradeço a Deus porque Jesus Cristo salvou minha vida. Então, se eu entrar, vou falar sobre como Deus pode transformar vidas, fazer a diferença e construir algo que tenha impacto no céu. Só estou avisando. É assim que você acende o fogo na sua vida e isso afeta a vida das pessoas ao seu redor. A lição é esta. Nossa vida impacta a vida de outras pessoas para o bem ou para o mal. Não há outra maneira de dizer isso. A sua temperatura nesta igreja, a sua temperatura espiritual, nós não falamos muito sobre isso. A sua temperatura espiritual, o seu desejo de seguir a Deus e estar completamente entregue à causa de Cristo, afeta a temperatura do que vamos alcançar nesta cidade. E aqueles que dizem, o que eu faço não afeta mais ninguém, simplesmente ignoram a palavra de Deus. Você entende? Ignorância simplesmente significa falta de conhecimento. Não estou tentando ser grosseiro com vocês, só estou dizendo que é isso mesmo, porque a Bíblia realmente ensina que a sua vida e a minha afetam as pessoas para o bem ou para o mal. Por isso a Bíblia nos adverte sobre com quem andamos e o que fazemos. A Bíblia fala sobre esses assuntos. Aqui você tem um problema para a nação, mas na verdade é um problema em um homem. E como esse homem está na nação, ele afeta a nação. É isso que você está vendo. Assim a Bíblia fala conosco. Nosso fofoca, palavras, comportamento, atitude, apatia ou ações realmente têm um impacto. Há cerca de 2 semanas eu estava ouvindo Nick Saban falar sobre os conceitos de equipe, o impacto de um time. Esse homem treinou um time de futebol americano e, enquanto fazia isso na Universidade do Alabama naquela época, disse que há 3 coisas que não podemos ter lá. Isto foi o que ele disse. Não podemos ter complacência. Que Deus nos ajude a dizer que, se a maré vermelha do Alabama não vai ter complacência, talvez nós também não devêssemos ter. Correto, ele disse. Não podemos ter complacência. Em segundo lugar, ele disse isto. Não podemos ter egoísmo. Se você quer ser um time campeão nacional, um time vencedor, se você quer conquistar a vitória, não pode ter egoísmo. Se um time de futebol não pode ter egoísmo sem que isso o afete, um casamento também não pode. E então ele disse, não podemos perder a responsabilidade. Você pode aplicar isso a qualquer área da sua vida. Você deve deixar de lado a complacência e o egoísmo e ser responsável para alcançar aquilo para o qual foi chamado. A Bíblia ensina que, se não estabelecermos um padrão como seguidores de Cristo dentro de nossas igrejas, para aquilo que Deus nos chama a fazer, não teremos impacto em nosso lar, nem em nossa cidade como Cristo deseja. Agora me escute bem, esses rapazes enfrentaram uma derrota. Eles literalmente deram uma surra neles. É isso que vamos ler em um momento. Por isso quero falar com você nesta manhã sobre os erros que os seguidores de Cristo cometem, porque este texto trata de erros. Então, em Josué capítulo 7, é um texto que nos ensina sobre os erros. Agora pense nisso, porque quando chegamos a Josué 6, só há vitória. Quando você percorre Josué 6, é vitória após vitória e bênção de Deus. Eles estão atravessando um rio transbordando. Eles estão vencendo em Jericó, estão recebendo a terra prometida. Eles recebem tudo. Depois você chega a Josué 7 e tudo desmorona. Qual foi o erro? Número 1, houve uma falta de reconhecimento da importância de buscar ao Senhor. Houve uma falha. Esse é o erro que muitos seguidores de Cristo cometem, não enxergar a importância de buscar ao Senhor. E tenho certeza de que a razão pela qual muitas pessoas, muitos de vocês pensariam, eu tentei o cristianismo e ele me decepcionou. É isso que eu perguntaria a vocês. Você tentou o cristianismo ou tentou buscar ao Senhor? Você tentou a religião ou tentou um relacionamento? Você fez o que te ensinaram desde pequeno ou fez o que a Bíblia te ensina a fazer? Isso acontece aqui. No versículo 2, a Bíblia diz que Josué enviou homens de Jericó a Ai, perto de Betavém, a leste de Betel, para explorar a terra. Era o de sempre. Ele enviava pessoas para espionar a terra. É isso que ele tem feito. Os homens subiram para espionar Ai, voltaram para Josué e disseram, não faça todo o povo subir, não envie todos Josué, apenas 2 ou 3 mil homens precisam subir a Ai. É uma região realmente rochosa, com muitas subidas e tudo mais. Não mande todo mundo para lá, não faça todo o povo se cansar, passando por tudo aquilo lá em cima, porque são poucos. O interessante é que, da primeira vez que Josué espionou a terra, foi com Moisés. Eles enviaram 12 e 10 voltaram dizendo, é difícil demais, não podemos fazer isso. 2 disseram que podiam fazer. Josué foi um dos que disse, nós podemos fazer. Desta vez, enviam os espiões e eles voltam dizendo, isso vai ser fácil. Digo a vocês nesta manhã, e espero que estejam ouvindo, que um dos momentos mais perigosos em sua vida cristã é quando vocês experimentam suas maiores vitórias espirituais. Vocês já perceberam que geralmente quando as coisas vão bem, é quando estamos mais vulneráveis ao que é ruim? Vamos lá, admita, é isso mesmo. Geralmente, quando tudo está indo bem, a vida é boa, tudo é maravilhoso. Eu me sinto tão bem, é aí que nos expomos à apatia e à preguiça. Baixamos a guarda.
Todas essas coisas. Essa é uma realidade e quero te dizer isso. Sou grato pelo que Deus tem feito em nossa igreja. De verdade, Deus tem realizado uma obra e estamos vendo que Ele está fazendo coisas grandiosas. Estamos batizando regularmente. Conheci tantas pessoas cujas vidas estão sendo transformadas e impactadas. Realmente acredito que isso é apenas o começo, mas preciso ter certeza de que cada seguidor de Cristo em nossa igreja entenda que a cada dia você precisa se comprometer novamente com a causa. Todos os dias, se quiser alcançar o que Deus te chama para alcançar. Todos os dias precisamos estar convidando. Regularmente precisamos estar servindo, precisamos investir nas crianças, precisamos adorar ao Senhor, precisamos fazer o que Deus está nos chamando para fazer, e eu desafiaria todos aqui. Acabei de falar sobre a sua temperatura espiritual, para se unir à causa, para se envolver na causa de Cristo, porque é a maior causa que já existiu, para pegar seus dons, seus talentos e seus recursos e, cara, entrar no jogo. Não se distraia pensando que a vida é só sobre você. Não se distraia pensando que a vida é só sobre isso. Perceba que existe uma causa maior, um chamado mais grandioso, e sirva ao Senhor a cada dia que Ele te der. Vou te lembrar disso. Porque a Bíblia ensina que estamos em uma guerra, então isso não é simplesmente aparecer em algum lugar uma vez por semana. Isso não é o cristianismo. O cristianismo é que nos reunimos para um evento de encorajamento. Alguns precisam perceber que isto é um evento de encorajamento. De qualquer forma, vamos lá, nós conseguimos. É assim que Deus é, isso é o que Deus faz, é para isso que Ele nos chama. E então saímos ao mundo e os alcançamos pela causa de Cristo. Os filhos de Israel, pensem nisso. Eles achavam que isso seria fácil. Já tinham conquistado uma cidade maior, Jericó. Mas reparem, escutem isso. Acho isso interessante. Quem já leu o livro todo vai saber disso, mas vou dar uma ideia em breve. Não há indicação neste capítulo de que eles se prepararam para ir à batalha contra a cidade de Ai. Você não vê preparação, exceto enviar os homens para inspecioná-la, e não encontra nenhuma oração. Isso aqui está sob nosso controle. Esse era o grito de guerra em Ai. Acho que uma das razões pelas quais muitos seguidores de Cristo experimentam derrota hoje é porque encaram o casamento, a paternidade, a vida de solteiro e outras áreas pensando: isso eu sei o que fazer com minhas finanças, trabalho, família, renda, casa, carros, renda extra. Eu sei, pastor, fui treinado para isso. Muito frequentemente, esse é o grito sobre nossas vidas e decisões. Aqui está a lição. Colocar as coisas em movimento com Deus começa de joelhos. É isso que o livro de Josué ensina. Você aprende que buscar a Deus é onde a vida começa. Para o seguidor de Cristo, não é: eu sigo o meu instinto, porque ele pode te enganar. O senso comum é apenas comum, não sobrenatural. E você precisa mais do sobrenatural do que do comum. Então você busca o Senhor. Essa é a lição. Eu busco o Senhor. Muitos seguidores de Cristo experimentam derrota quando deveriam ver vitória, porque lutam do seu próprio jeito, não do jeito de Deus. Por isso peço que sejam guerreiros de oração. Se você segue o nosso guia de visão, Vida 15:5, separamos o horário das 3:05 todos os dias. Eu coloco isso no meu telefone para me lembrar de orar todos os dias às 3:05 da tarde. Literalmente dizemos: precisamos de oração diária, precisamos buscar a Deus. Vocês devem perceber que sim, podem levar uma vida normal, mas Deus não se interessa pelo normal, e sim pelo sobrenatural. E o que Deus quer fazer não é alcançar o que você pode, mas sim o que só Ele pode realizar. E a única maneira de Deus conseguir realizar o que Ele quer, que aliás é a vida mais grandiosa, é você se submeter a Ele. Em vez de governar a sua própria vida, deixe que Deus governe sobre você, para que Ele possa te dar o que deseja para a sua vida. E só lhes digo: ouçam-me enquanto digo isto, não podemos obter vitórias em nossas vidas. Primeiro, aqueles que querem fazer parte desta igreja, prestem atenção. Não alcançaremos vitórias em nossa cidade sem orar e pedir a Deus que nos guie e abençoe. O que aconteceu aqui? Aqui está a questão. Ouçam, subestimaram o inimigo, nós fazemos isso. Há muitos seguidores de Cristo. Sejamos honestos, alguns aqui sabem que são culpados, eu também já fui culpado. Há uma ignorância sobre a batalha em sua vida. É como se você simplesmente não. Para você é assim: olha, eu faço isso no domingo e deveria ir para o céu só porque aguento esse tipo de pregador. Verdadeiro, quer dizer, pense nisso, sabe? Mas é a ignorância sobre a batalha. É como se você estivesse administrando suas finanças e sua vida. Você tem o excedente que chegou até você e você direciona, você decide para onde vai, o que faz e todas essas coisas. E então é simplesmente ignorância sobre a batalha, a falta de treinamento. Não estou conectado a Deus. Preciso pegar esta vida natural e deixar que produza algo sobrenatural. Só Deus pode fazer isso. É não saber como fazer. E depois vem a falta de treinamento, que é por instrução bíblica inadequada.
Quero dizer, ouçam, vocês foram para a guerra sem o plano de batalha de Deus, apenas com o de vocês. Deus diz em toda a Escritura, o seu plano sempre será insuficiente, mas o meu sempre se cumprirá. Então vocês estão lutando sua própria batalha sem o Senhor. Vejam o que acontece. Verso 4 diz: Então subiram lá cerca de 3.000 homens do povo, mas fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram 36 deles. Eles os mataram. Aliás, é isso que está dizendo. E os perseguiram desde o portão de Sebarim e os derrotaram na descida. Vejam o que acontece com a nação que acabou de conquistar Jericó, que só conheceu vitórias desde que entrou na terra. Assim, o coração do povo se derreteu e ficou como água. A lição: não se preparar na vida cristã é se preparar para fracassar. Dizemos isso e outras coisas, mas é verdade. Quero lembrar vocês de algo interessante. Fico feliz que vocês achem interessante. Você sabe, ao avançar pelo livro de Josué, vocês veem esse tema. Ouçam com atenção. Vocês encontram esse tema onde Josué se levantava cedo. Isso é mencionado em uma de nossas mensagens no capítulo 3, versículo 1. Também no capítulo 6, versículo 12 e no capítulo 7. Estamos prestes a ver isso, versículo 16. Vocês veem isso no capítulo 8, versículo 10. Escutem-me, mas vocês não veem isso acontecendo em Ai? Vocês não veem? Vocês não veem Josué se levantando cedo? Nenhuma oração, nenhuma busca por Deus? Será que esse poderia ser o maior fracasso da sua vida? Talvez não seja o fracasso que você pensa que é, mas sim o de não obter a perspectiva de Deus sobre o fracasso. E.M. Bounds disse: os homens que mais fizeram com Deus e para Deus neste mundo foram aqueles que cedo se colocaram de joelhos. Se Deus não for o primeiro em nossos pensamentos e esforços pela manhã, ocupará o último lugar pelo resto do dia. Qual é a lição? Comece o seu dia com a prioridade de Jesus e da sua palavra. Isso, pessoal, isso está no Antigo e no Novo Testamento, em toda a palavra de Deus. Porque isso te levará à vitória e te afastará da derrota. Sabe uma boa maneira de dizer isso? Escute-me. Quanto mais você orar, menos você vai entrar em pânico. Essa é a lição que você poderia colocar aqui. Quanto mais você orar, menos você vai entrar em pânico. E há um problema. Josué nem sequer conhece o versículo 1. Ou seja, Josué está guiando o povo, mas não entendeu o versículo 1. Tipo, olha, há um problema no acampamento. Ele não percebeu isso. Josué nem sabe disso, nem do que acontece quando cantam. Ele só sabe que foram derrotados. Agora vou te dizer o segundo erro. Não ver o impacto do pecado. Um erro enorme. Eu cometo esse erro. Talvez você seja muito melhor do que eu, mas eu cometo esse erro. Não ver o impacto do pecado. Essa derrota deixa Josué completamente surpreso. Quero dizer, Deus lhe deu a promessa. Escute, Josué sabe que Deus cumpre suas promessas, então ele conhecia a promessa. Pense nisso, ele a conhecia. Muitos de vocês estão frustrados em sua vida cristã porque conhecem a promessa, mas não vivem o princípio. Josué conhecia a promessa, mas não sabia que o princípio não estava sendo vivido. E então ele vê essa derrota e isso o deixa impactado. Simplesmente, isso o surpreende. Ele não consegue acreditar que não venceram. E então você diz, bem, como ele descobriu o que estava errado? Estão me ouvindo? Ele reza. É assim que ele descobre o que está errado. Se você está aqui esta manhã e pensa aí, pastor, eu preciso de uma palavra. Há muitas coisas erradas na minha vida. Ele orou. E isso fica interessante no versículo 6. Diz, então Josué rasgou suas vestes e caiu com o rosto em terra. Veja o que diz, diante da arca do Senhor. A arca do Senhor representa a presença do Senhor. Assim, ele se prostra diante da presença do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel jogaram pó sobre a cabeça, símbolo de luto. Diziam, Deus, se fizemos algo errado, queremos saber, queremos assumir. Josué reconhece, estou com problemas e preciso desesperadamente de Deus. Perceba que o primeiro lugar para onde o pânico levou Josué foi a oração. A lição é esta. A oração é fundamental para enfrentar qualquer crise. Por exemplo, se você está aqui esta manhã e me dissesse, pastor, digo-lhe que minha vida está um desastre, estou com sérios problemas. Você é um seguidor de Cristo e diz, você tem que me dar o antídoto. Agora, o que as pessoas querem hoje é ter os 10 passos para a felicidade do Dr. Phil. O problema é que o Dr. Phil não pode garantir a sua felicidade. É só perguntar para a esposa dele. Garanto que ele nem sempre a fez feliz, certo? Eu também nem sempre dei felicidade a Amy. Isso é um fato. A realidade precisa ser algo além disso. Quando a pressão aumenta na vida, não entramos em pânico, oramos. A oração é um tremendo alívio para o estresse. Então ele fez 3 perguntas ao Senhor. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Se vocês se desconectarem de mim, vão perder algo nesta manhã. Ele fez 3 perguntas ao Senhor. Essa é uma passagem tão interessante, vocês vão aprender muito aqui. No versículo 7, Josué disse, Senhor Deus, agora ele está fazendo a coisa certa. Ele está orando. Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Ajuda-me.
só para nos entregares nas mãos dos amorreus e nos destruíres. Deus, por que nos trouxeste aqui para nos destruir? Se ao menos tivéssemos preferido ficar do outro lado do Jordão, fora do Jordão, no deserto. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, por que raios o Senhor permitiu que isso acontecesse? Isso soa familiar para alguém nesta sala? Vocês, pessoas espirituais, vamos lá. Isso não soa familiar para ninguém? Meu Deus, gente. Na verdade, essa poderia ter sido a minha oração número 1 ao longo da vida. Pense nisso por um minuto, é muito familiar. Você sabia que quando Adão e Eva pecaram, Deus veio até Adão e disse que queria que ele prestasse contas pelo seu pecado? Você sabe qual foi a primeira reação de Adão ao ser chamado a prestar contas pelo seu pecado? Vocês estão me ouvindo? Adão disse, esta mulher que tu me deste... Já tínhamos respostas rápidas antes mesmo de o mundo começar. Vocês estão bem? Vamos. Para mim, isso soa como uma resposta bastante boa. Vou usar essa com a Amy, essa mulher que você me deu. Essa é a primeira pergunta. Na verdade, não era uma pergunta. Vocês me ouvem? Na verdade, era só uma reclamação. Vocês já oraram assim? Que sua oração é mais uma reclamação do que uma oração. Porque isso não é uma oração. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, ajuda-nos. Ó Senhor, o que queres que eu faça? Isto é, por que fizeste isso? Versículo 8. Ó Senhor, o que posso dizer quando Israel virou as costas para o inimigo? Ele está dizendo, o que está acontecendo agora? Tu prometeste vitória e tivemos derrota. Será que tu preparaste isso? É quase como se ele estivesse informando a Deus. Vocês já sentiram a necessidade de informar algo a Deus? Achamos que o mundo mudou muito, mas a única coisa que mudou é que agora podemos escrever para que todos vejam. Agora temos redes sociais e espalhamos informações mais rápido. Senhor, está vendo isso? Você não está fazendo o seu trabalho, não está fazendo o que disse que faria. Então, o que acontece? Versículo 9. Porque os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão. Ele diz a Deus o quão ruim tudo vai ficar. Eu adoro isso. Isso me faz sentir normal. Às vezes vocês não me fazem sentir normal. Ele me faz sentir normal. Eles nos cercarão e eliminarão. Olhem isso, olhem isso, olhem isso. Vocês têm que sublinhar isso. O nosso nome, agora, em quem ele está pensando como o foco principal da sua vida. Ele não está pensando em Deus, está pensando em si mesmo. O nosso nome será apagado da terra, e o que farás tu? Agora ele muda, por causa do teu grande nome. Olhem, posso dizer uma coisa para vocês? É quase como se houvesse um pouco de manipulação. Definitivamente é falta de fé. Agora, o que é isso? É uma oração. Vocês concordam com isso? Uma das piores orações da história. Tudo bem, eu já fiz essa oração. Está todo mundo bem? Bom, não estou criticando Josué porque eu me viro e digo, eu já fiz essa oração. Talvez vocês nunca tenham feito uma oração assim, mas eu já fiz e sem fé. É como dizer, Senhor, o Senhor vai ficar mal por isso. Quase manipulando a Deus. É melhor o Senhor fazer algo porque vai ficar mal. Essa não é a promessa que eu entendi. Qual é o problema? Agora, deixem-me dizer o que isso provoca. Deixem-me dizer o que isso provoca, porque às vezes você não vê isso nas Escrituras. Essa oração revela que Josué tinha uma perspectiva errada e defeituosa. É isso que a oração pode fazer. Revelou que ele tinha uma perspectiva errada e uma perspectiva defeituosa. Ouçam, Josué está reclamando e culpando em sua vida de oração. Grande lição, a oração não é o lugar onde reformamos Deus e seus propósitos. Vejam, muitos pensam que orar é subir até lá e trazer Deus aqui para baixo para que ele faça o que queremos. Mas isso não é oração. Isso não é oração. A oração é onde Deus nos reforma. Não sei por que oramos, Deus sabe. Isso é uma compreensão equivocada das Escrituras. Dizer isso é um erro, porque a oração não é para Deus, mas para você. É onde você é transformado e se recentra. É isso que acontece com Josué. Josué está errado. Josué está errado. Não digo isso por maldade. Deus sabe que no céu, Josué pode dizer, Cris está errado. Cris tem estado errado. Amy diz isso, Josué também pode dizer. Não me interpretem mal. A Escritura quer nos revelar que existe oração e oração errada. A oração é onde Deus nos transforma para que possamos ver o que Ele está fazendo e o que nos pede para fazer. Se você lê o Pai Nosso, vê que se trata de buscar a Deus para que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Precisamos ser transformados, porque se soubéssemos o que Ele sabe, saberíamos que o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que poderíamos conquistar por nós mesmos. É isso que fazemos no Pai Nosso. Veja, a oração de Josué, escute-me. Para alguns de vocês, isso vai tirar muita frustração da sua fé cristã. A oração de Josué não muda as suas circunstâncias, muda a ele.
A oração de Josué não muda suas circunstâncias. Alguns de vocês não estão orando. Escutem atentamente. Você pode ser a pessoa que Deus precisa transformar na oração, então vai orar quando quiser e quando não quiser, porque Deus usa essa oração para nos transformar conforme os lugares e propósitos dele. Josué está de coração partido, de joelhos, orando e buscando a Deus. Ele está deprimido. Ó Deus, nós precisamos de ti, precisamos de ti. Olhem o versículo 10. Eu adoro isso. Então o Senhor disse a Josué, aqui vem. Vocês estão acordados esta manhã? Vamos lá, aqui vem. O Senhor vai falar. Olhem isso. Levanta-te. O quê? Mas eu estou fazendo algo espiritual. Vamos lá, pessoal religioso. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu também fico assim. Acabei de dizer que orei isso. Eu fiz essa oração. Para qualquer um que nunca tenha feito essa oração, eu só diria que provavelmente nem está orando, porque aqueles de nós que oram já fizeram essa oração. Levantar. Olha isso. Por que caíste sobre o teu rosto? Sabe o que Deus está dizendo para ele? Ele está dizendo, Josué, o seu foco está errado. Agora, ouçam-me atentamente. A única maneira de Josué saber que seu foco de vida estava errado era se aproximando de Deus para que Deus se aproximasse dele. Por isso a oração é essencial. Ele precisava se aproximar de Deus para que Deus se aproximasse dele e lhe mostrasse que seu foco estava errado. Esse é o poder da oração. É isso que alguns de vocês estão perdendo. Então, alguns de vocês, o que está faltando no cristianismo de vocês, ouçam-me atentamente. O que está faltando no cristianismo de vocês é a mudança em vocês mesmos. Perder essa mudança é perder tudo, porque é isso que Deus faz na fé cristã. Ele nos ajusta, muda, molda, dá forma e nos entrega aquilo que desejaríamos se pudéssemos saber tudo o que Ele sabe. Valeu a pena vir à igreja esta manhã? O fogo de vocês precisa esquentar um pouco mais. Mas tudo bem, vamos lá. E então ele diz, o que você está fazendo? E você realmente poderia dizer isso. Sabe como você poderia ler o versículo 10, Josué? Por que você está reclamando? Temos assuntos a tratar. Versículo 11, Israel pecou. Agora, como Josué recebeu essa revelação? Através da oração. Você pode ir a Deus em oração com a atitude errada e ainda assim obter o resultado certo. Isso é tão bom. Você pode ir a Deus com a atitude errada e ainda assim obter o resultado certo porque Deus pode mudar você e o seu foco. Israel pecou e quebrou a minha aliança que lhes ordenei, e até tomaram algumas das coisas proibidas e tanto roubaram quanto receberam. Vamos avançar um pouco. Por isso os filhos de Israel não conseguem enfrentar seus inimigos. Vamos continuar. Não estarei mais com vocês, a menos que destruam entre vocês as coisas proibidas. A Bíblia Viva parafraseia assim, vocês não podem derrotar seus inimigos até que lidem com seus pecados. Esta é uma grande lição. Não podemos obter vitórias nem vencer os inimigos da vida até que lidemos com o pecado no acampamento e até que enfrentemos o problema interno. Qual era o problema interno? Ouçam com atenção. Desobediência. Eles estavam fazendo o que queriam em vez de fazer o que Deus queria que fizessem. Isso acontece em um capítulo onde eles não buscam a Deus até que o problema surge. Acontece em um capítulo sem buscar a Deus. Como eles se desviaram tanto? Como eles se afastaram tanto? Isso acontece em um capítulo onde não houve busca por Deus até que o problema apareceu. Então, na manhã seguinte, reparem no versículo 14. Eles iriam trazer o povo por tribos, depois por famílias, depois por casas e finalmente por homens. Então é isso que Deus diz. Farei com que todos venham a mim por tribo. Portanto, traremos a tribo de Judá, cada família da tribo de Judá, cada casa da tribo de Judá. Vamos até trazer cada homem da tribo de Judá. E isso abrangia as 12 tribos. Deus já sabia quem era o homem. Então, por que ele não apontou para Acã? Por que ele simplesmente não disse, é Acã? Já sabemos no versículo 1 que se trata de Acã. Ele mostra a gravidade do pecado. Sabem do que isso era uma imagem? Escutem. Quando surgiam problemas, a nação refletia completamente. Quando surgiam problemas, era necessário que houvesse uma reflexão completa e total. Era disso que se tratava. Convido a todos a refletir, analisar suas próprias vidas e julgar o pecado aqui mesmo. Era disso que se tratava. Deus quer que todos na nação vejam o impacto que o pecado tem. Você sabia que tem um livro inteiro onde Deus tenta mostrar o impacto do pecado? Por que Deus o chamaria? Ele sabe quem é. Porque estamos indo de casa em casa, de homem em homem, de tribo em tribo. Porque quero que todos saibam que o pecado é algo sério e pode destruir sua vida. Vejam, para nós temos um símbolo que nos lembra a seriedade do pecado. A cruz é um símbolo da seriedade do pecado. Acho incrível como a igreja pode minimizar o pecado quando a cruz o magnifica. A própria vida do Cordeiro de Deus sem pecado magnifica o pecado. Bem, eu não quero ir à igreja a menos que seja divertido.
E não, eu não quero me sentir mal pelos meus pecados. Bem, Deus não está pedindo que você se sinta mal pelos seus pecados. Ele pede que você saia do seu pecado. Pense nisso, nós fazemos isso. A cruz simboliza o dano do pecado. E Acã será também um símbolo público do pecado. Posso te lembrar de algo? O Senhor Jesus Cristo se tornou um símbolo público do pecado. Você consegue imaginar como teria sido esse dia? Pense. E se nesta manhã disséssemos, há pecado na igreja, Deus me revelou isso ontem à noite. Então cada um vai passar para o centro do palco, vai se virar para me olhar e eu farei a convocação sobre sua vida. Você consegue imaginar o quão desconfortáveis alguns de nós nos sentiríamos esta manhã? Olhe para isso. Josué 7,17. Um por um, vamos trazê-los aqui e vamos descobrir. Sabe o que acho interessante? Josué 7,16. Josué acorda cedo. Um pouco tarde para isso, não é? Os problemas chegam. Ele se levanta cedo. Ele se prepara para o dia. Versículo 19. Então Josué disse a Acã. Finalmente Acã chegou. Acã, me diga o que você fez. Você consegue imaginar o que estava passando pela cabeça de Acã naquele momento? Sabe, você realmente se pergunta o que Acã está pensando. Uau, o pecado realmente empolga, mas depois mata. Uau, o pecado realmente fascina, mas depois te mata. E enquanto estava ali diante de Josué, se você estudar isso, ele viu prata, ouro, uma bela peça de roupa. É isso que a Bíblia ensina que ele fez. Ele olhou e pensou, bom, ninguém nunca vai saber que enviei aquela mensagem. Ninguém nunca vai saber que fiz aquela ligação. Não, ninguém nunca vai saber que agi assim ou assado, ou que me envolvi nisso ou naquilo. E olhou ao seu redor e escondeu seu pecado, mas nunca olhou para cima. Observe o que diz Hebreus 4, 12 e 13. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais profundo e discerne os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz que uma das razões pelas quais você precisa da palavra de Deus é porque ela fará esse exame. Deus diz, ouça, quero te abençoar, quero te trazer a vitória. Então vamos fazer esse exame para tirar o problema e poder trazer a vitória. Vamos fazer esse exame onde possamos tirar a derrota e trazer a vitória. Vejam, pessoal, nós vemos Deus como aquele estraga-prazeres cósmico que está aqui para nos incomodar. E Deus o tempo todo diz, pessoal, isso que vocês acham que importa na vida de vocês, na verdade não importa, mas consumiu vocês de tal forma que os impede de alcançar o que realmente importa. E eu preciso tirar isso para colocar o que realmente importa. Em vez disso, lutamos contra ele. Mas vejam o que a Bíblia diz no versículo 13. E não há criatura que se esconda de sua vista. Ninguém naquela nação viu Acã cavar um buraco e pecar, mas Deus viu, pois todas as coisas estão nuas e expostas aos olhos daquele. Vejam o que diz, a quem devemos prestar contas. A lição de Josué, capítulo 7, é que o pecado é tão destrutivo, por isso precisamos ensinar sobre o pecado. Sabe o que foi aquilo? Foi uma demonstração do pecado, foi uma lição. Deus fez com que a nação passasse por isso para ensiná-los. Vejam, amigos, se vocês frequentam uma igreja onde nunca se fala sobre o pecado, se há igrejas e pastores que só querem que todos se sintam bem e não querem falar. Amigos, ouçam, eles estão evitando o ensino do Senhor Jesus Cristo. Deus veio à terra, Jesus, e disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Deus ensinou isso. Vejam, as boas novas de Jesus Cristo nos ofendem. De fato, fazem isso para nos ensinar que Deus é intolerante com o pecado. Charles Spurgeon disse sobre o pecado: os cristãos nunca podem pecar a baixo custo. Pagam um alto preço pela iniquidade. A transgressão destrói a paz mental, obscurece a comunhão com Jesus, dificulta a oração, traz escuridão à alma. Portanto, não seja escravo do pecado. A Bíblia ensina que o pecado é emocionante por um tempo, mas esse tempo foi curto para Acã. Você consegue imaginar Acã diante do juiz, com o coração batendo forte? Lá está a sua família assistindo. Talvez alguns nem soubessem o que ele fez. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre suas transgressões não prosperará. E pode ter certeza de que Acã não prosperou. Depois diz, mas o que confessa e se afasta alcançará compaixão. A lição é, a Bíblia nos ensina que há uma saída para o pecado e a vergonha, mas você nunca estará limpo até que confesse. No versículo 19, a grande graça e misericórdia. Agora ouçam, há uma saída para o pecado e a vergonha, mas vocês nunca estarão limpos até que se purifiquem. Versículo 19. Josué disse a Acã, meu filho, peço que des graças ao Senhor, Deus de Israel, e lhe des louvor. Confessar a ele é louvá-lo, porque demonstra que ele é a autoridade e que eu me entrego. E me diga o que você fez, não me esconda nada. Versículo 20. Acã disse a Josué, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz isto. Isso não soa tão bem?
Parece que estamos presenciando alguém se reconciliando com Deus, mas não é assim. Não é assim. Toda a nação está passando por isso. Acã nunca falou. Não diz que a primeira família, a primeira casa, os primeiros homens ficaram ali, diante de Josué, e de repente, lá do fundo, houve um grito de Acã, que correu para a frente e disse: tem misericórdia de mim, porque pequei, fui contra Deus e também contra o seu plano. Minha vida não está onde deveria estar, e quero confessar isso. Isso não é o que lemos aqui. Em 2 Coríntios 7, 9 e 10, a Bíblia fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, mas também fala de uma tristeza mundana que não conduz a um arrependimento genuíno. Acã está um pouco arrependido de ter sido descoberto, não necessariamente de ter pecado. Ele viu todas essas famílias passarem por isso e nunca assumiu sua responsabilidade. Lembro que, quando criança, minha mãe costumava dizer: você está arrependido do que fez ou porque foi descoberto? Você sabe o que aprendi como pastor lidando com o pecado em minha própria vida e na vida daqueles com quem ele convive? Quando não estamos profundamente convencidos do nosso pecado, isso é um bom sinal de que ainda não nos arrependemos de verdade. E não só isso, se a sua convicção é limitada, normalmente isso é um bom sinal de que você vai acabar caindo de novo na mesma coisa em que já estava. O versículo 21 nos diz o que aconteceu quando vi entre os despojos um belo manto de sinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. É como se, na verdade, eu odiasse dizer isso, mas na realidade, ele está se justificando. Ciclo é uma medida de peso. Então eu os cobicei e os peguei. E eis que estão escondidos na terra, dentro da minha tenda, e a prata está por baixo. Preste atenção na progressão. É a mesma progressão que você vê em Adão e Eva. Vi, cobicei, desejei, tomei e depois escondi. Adão e Eva viram, tomaram, se esconderam. Tiago 1, 14 e 15 sobre o seu pecado e o meu diz: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Está em nós. Depois, quando a cobiça é concebida, eu pensei nisso, ela dá à luz. Eu ajo de acordo. E o pecado sendo consumado gera a morte. E vocês sabem qual era o verdadeiro problema? Digam amém para eu saber se estão ouvindo. Vocês sabem qual foi o problema de Acã há milhares de anos? Egoísmo e materialismo. Eu poderia dizer aos Estados Unidos, é quase como se naquele dia ele tivesse pegado seu tablet digital e começado a navegar tranquilamente pela Amazon. E começou a ver todas as coisas maravilhosas que poderia ter e simplesmente ficou obcecado com isso. O saque estava ali fora para ele aproveitar, para ele possuir. Vocês sabem o que é interessante? Vocês sabem que é interessante. Você não pode inventar as coisas que a Bíblia diz. Você sabia que há apenas uma vez na história de Josué em que Deus diz que você não pode tomar os despojos? Apenas uma vez. No jardim do Éden, Deus disse: há apenas uma coisa. Você não pode inventar essas coisas. Apenas uma coisa que você não pode ter. Todas as outras vezes, eles recebem o saque. Era a primeira cidade. Era uma imagem de Deus dizendo: eu sou o primeiro, sou a prioridade, dê-me o primeiro lugar e eu lhe darei todo o resto. Primeira cidade, primeiro lugar, sem saque, eu lhe darei o saque de todo o resto. Nossa, como interpretamos mal, não enxergamos direito. Cara, o que se ensina sobre Deus neste mundo, lá fora, que Deus nos ajude. Eles só tinham um problema com o egoísmo e o materialismo. Aliás, foi Jesus quem veio à terra, Lucas 12, 15, onde diz: a vida não consiste na abundância dos bens. Versículo 24. Josué e todo o Israel tomaram Acã, filho de Zera, a prata, o manto, a barra de ouro, seus filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas, tenda e seus bens, e os levaram ao vale de Acor. O vale de Acor significa problema. Isso é duro. Versículo 25. Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Eles o matam, apedrejam até que a Bíblia diz que o grande monte de pedras ainda está lá hoje. Apedrejam e queimam absolutamente tudo. Esse foi, sem dúvida, o terrível impacto do pecado de Acã em toda a sua família. Vamos lá, Senhor. O Senhor sabe que adoramos dizer que o homem é o chefe da família e depois adoramos desculpar seus pecados. Olhem, quando você peca, não peca sozinho. Isso pode afetar todos ao seu redor. E sabem por quê? Sabem por que muita gente não ensina essas coisas? É porque estamos lutando, porque isso é um julgamento enorme. E nos sentamos e pensamos, como Deus pôde fazer isso?
Porque deixem-me lembrar vocês, a razão pela qual eles estão na terra dos cananeus e Deus está dando essa terra a eles é porque Deus está julgando os cananeus por egoísmo, materialismo e idolatria. Os filhos de Israel estão nesta terra porque o julgamento de Deus recai sobre o pecado. Agora há pecado no acampamento e o juízo de Deus recai. Eu os amo e é por isso que ensino isso a vocês. Se uma igreja não faz isso regularmente, não é igreja. É uma reunião feita pelo homem, é isso que é. A Bíblia sempre ensina que Deus julgará o pecado. A cruz de Jesus Cristo é um símbolo significativo que mostra claramente que Deus julga o pecado. E realmente aqui recebemos uma grande lição. Assim como Israel foi reunido, a Bíblia ensina que um dia o mundo será reunido. Há duas reuniões sobre as quais a Bíblia fala claramente no final. Ela fala do grande trono branco do juízo, para onde irão aqueles que não conhecem a Cristo, e eles passarão. A Bíblia ensina que eles passarão e serão julgados, assim como você vê em Josué 7. O mundo será julgado. Agora, qual era o problema? Não houve confissão de pecado. Você sabe qual será o problema em Apocalipse 20, no grande trono branco do juízo? Não há confissão de pecado. O pecado foi pago por Jesus Cristo e Deus te convida a vir e receber para que você não seja julgado. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sem pecado, que não merecia juízo, mas o entregou ao juízo para que todo aquele que confie nele, creia nele para o perdão. A Bíblia ensina que não perecerá, mas terá vida eterna. Sempre digo a vocês, meu versículo favorito é o 17. Eu digo a vocês, não usem apenas João 3,16. Digam também João 3,17 em eventos esportivos e nossos adolescentes têm feito isso. Você sabia? Há adolescentes na igreja com João 3,17 nos braços e nas pernas. Eu adoro isso. Posso dizer a vocês, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não é o último capítulo da Bíblia. Esta não é a revelação completa de Deus. Porque a revelação completa de Deus é que, embora você e eu mereçamos o juízo, embora você e eu mereçamos a ira de Deus pelo impacto do pecado em todos nós, na sua vida e na minha, Deus providenciou um caminho para o perdão. Inclusive, gostaria de lembrar aos seguidores de Cristo que temos o que se chama o Tribunal de Cristo, que é onde me apresentarei diante de Deus e prestarei contas pelo que fiz com o que Ele me deu. Por isso, é melhor que estejamos animados, prontos para conquistar a terra que Deus está chamando nossa igreja para conquistar, no noroeste do Arkansas e ao redor do mundo, que tenhamos entusiasmo suficiente para fazer isso. Deus fala sobre exames. Acredito que Spurgeon disse isso da melhor forma. Li isso e larguei minha caneta. Posso dizer isso? Larguei minha caneta. Fiquei tão emocionado. Vocês sabem o que Spurgeon disse? Ele disse, eu peco como um homem, mas ele perdoa como um Deus. Uau, isso é tão bom. Vejam, a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, o grande impacto do pecado. Você está aqui flertando e brincando com o pecado. Quero ir à igreja e me sentir bem. Não quero ficar sob convicção. Não quero sentir isso. Deixem-me dizer uma coisa para vocês. Gente, vocês precisam de convicção para ter alegria. Vocês precisam de convicção para ter paz. Vocês precisam de convicção para receber o melhor de Deus. A dor traz a alegria. A dor revela a libertação. É isso mesmo, me escutem. A Bíblia diz que o pecado tem grande impacto, mas ensina que o perdão tem um impacto ainda maior. E isso vem do Senhor Jesus Cristo.